Olá, bem-vindo à Comunidade Batista do Caminho em Praia Azul. Ficamos felizes em ter você junto com a gente. Nossa comunidade faz parte do povo de Deus e buscamos servir a Deus da melhor maneira possível e sempre lutamos para viver em comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Estamos reunidos virtualmente essa noite para oferecermos nosso culto de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Você é convidado nosso para participar. Vamos lá! Graça e paz, irmãos. Espero que estejam bem. Estou passando aqui para avisar que agora a nossa comunidade tem mais um canal de comunicação através do WhatsApp. O número está aparecendo aqui embaixo para vocês. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. É uma alegria muito grande estarmos aqui com os irmãos para adorar e celebrar. Por isso que nessa noite nós queremos realmente exaltar o nome do Senhor. Amém?
que a morte venceste e o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste, vivo estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. O teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E a morte venceste, e o véu tu rompeste. E o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Agora, vamos ouvir a palavra que Deus tem para a sua vida, trazida pelo pastor Teobaldo Neto, pastor titular de nossa igreja. Ouça com atenção e permita que Deus renove a sua vida. Olá, meus queridos, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Como passaram a semana? Que a paz e a graça de Deus encham o seu coração nesse novo domingo, nessa nova semana que se inicia, não é? Nós estamos transmitindo hoje, gravando aqui a nossa palavra, a nossa mensagem, e eu creio que pela última vez, a partir do próximo domingo, estaremos transmitindo ao vivo de nossa igreja. Portanto, continue assistindo, somente a mensagem será levada, por conta até de tornarmos menor o culto, não estamos desgastando o irmão que já está acostumado a nos assistir via online. E também estaremos iniciando um estudo bíblico que será feito às quartas-feiras, e eu convido você a participar. Esse sim vai ser transmitido daqui do meu escritório. Então nós estaremos falando sobre algumas dificuldades que nós vamos encontrar nesse novo normal, nessa nova mudança, e serão as dificuldades emocionais que tanto afetam a nossa vida e a nossa qualidade de vida. Bem, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que eu me recordo que desde a infância eu assisti
um desenho chamado O Príncipe e o Mendigo. Era um filme do Walt Disney, cujo o interpretador, o ator principal, era o Mickey Mouse. E ele veio retratar uma história, um clássico da literatura, do Príncipe e o Mendigo, de dois irmãos gêmeos que nasceram, filhos de um rei, e por vicissitudes da vida, por dificuldades, acabaram se separando. E um se tornou um mendigo, ele foi lançado ao mundo e acabou perdendo todos os direitos e até a identidade dele, ele perdeu a sua memória. O outro permaneceu no palácio, mas como eles eram muito pequenos quando foram separados, ele nem sabia da existência do irmão. Um dia eles se encontram e aí ele pode retomar a vida que ele tinha. Bem, mas aqui eu quero comentar com vocês sobre um texto que é muito conhecido nosso, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 até o verso 32, e ele fala-nos sobre o filho pródigo. Agora você entendeu, não é? É uma parábola muito conhecida que Jesus contou com um destino certo, o coração daqueles homens que o ouviam, que estavam endurecidos. E talvez o nosso também esteja endurecido para algumas coisas. Por isso eu gostaria de falar com você sobre este texto, fazer uma reflexão sobre ele, tanto sobre o filho pródigo como sobre o irmão do filho pródigo. Vamos ler o nosso texto, Lucas capítulo 15, de 11 até 32, eu te convido para acompanhar na sua Bíblia, tá? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de seu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começou a festejar. Era o filho mais velho, que estava no campo e retornava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Fazem tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas,
o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondendo: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre tem algo para dizer ao nosso coração. Que a nossa vida possa ser pautada no conhecimento desta palavra e em viver e praticar os Teus ensinos. Ajuda-nos agora nos guiando pelo ensinamento que ela traz. Que o Teu Espírito nos conduza e que possamos mais uma vez crescer em Ti. Abençoa-nos agora, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na parábola do filho pródigo, nós vemos um filho escravo do pecado, mas livre do entendimento. Ele dava mais atenção a viver as emoções e não a planejar a sua vida e estruturar a sua vida e até a obedecer os conselhos sábios do seu pai. E o outro filho que estava livre do pecado, mas ele era escravo no entendimento. Era o inverso. Nós temos aí dois extremos. Um se deleitou com o que tinha naquele momento, ele vivia só para o momento. E o outro vivia só para trabalhar, para construir o futuro e nunca aproveitou do descanso da vida, do momento para parar. E é importante nós observarmos que desde a lei, Deus criou um espaço para nós chamado sábado. O sábado é para o descanso do homem, o sábado é para o homem viver do fruto do trabalho que ele conquistou e gozar disso daí. Mas muitas vezes negligenciamos o sábado e o colocamos como dia de trabalho, dia produtivo, dia de serviço também. Hoje nós temos por prática, por costume, desde a ressurreição de Jesus, a guarda do domingo, ou seja, nós memoriamos ou rememoriamos o domingo para o dia do Senhor. Nós voltamos este domingo para servir ao Senhor. Mas não significa que o sábado, o descanso, foi deixado para trás. Nós podemos servir ao Senhor no domingo estando na igreja, como podemos estar na igreja no sábado ou qualquer outro dia da semana. Mas devemos com certeza estar nos lembrando que o nosso corpo, que a nossa mente necessitam também de um momento de lazer e de um momento de comunhão com nossa família, exclusivamente, e deixando um pouco desse trabalho produtivo de lado. Agora vamos entender um pouquinho desse príncipe e desse mendigo. Não, desse príncipe e o outro eu vou chamar de escravo. Primeiramente, uma atitude familiar. O filho erra, como todos nós erramos. Quem de nós não comete um erro? Todos falhamos. Ele se arrepende e ele volta onde caiu. Exatamente como diz lá em Apocalipse. Arrepende-te do teu pecado e volta lá onde caiu. E ele voltou. Quando ele constatou que os trabalhadores do pai dele tinham muito mais condição do que ele mesmo proporcionou para ele, vivendo dissolutamente, ele se arrepende do que ele fez. E ele retorna ao seu pai e ele faz uma proposta em seu coração. Primeiramente, eu pequei contra Deus, porque Deus me deu tudo e Deus continua me amando. E depois eu pequei contra o meu pai, porque eu tirei do que ele tinha para servir ao meu gosto, ao meu desejo. E ele retorna para a sua casa. O texto que nós lemos diz que o pai, quando o avista de longe, corre para ele e o abraça, e de tão feliz que ele ficou, ele manda que se tragam as roupas especiais, as melhores roupas que ele tinha para aquele rapaz. Manda que peguem aquele bezerro, aquele novilho gordo, aquela ovelha separada, para fazer um churrasco, para fazer uma comemoração especial, e traz. E começa uma grande festa, porque o seu filho que estava perdido voltou. Nisso, o seu irmão que estava trabalhando no campo volta, e quando vê toda aquela festa, toda a alegria, fica indignado, procura saber o que, porque ele não tinha sido avisado de nada,
e de repente o pai lhe informa, ou melhor, um dos empregados lhe informa que o pai havia tido de volta o filho mais novo. E ele fica irado, fica nervoso, ele tem uma atitude de rancor, de resignação. Aqui no verso 29 nos diz o seguinte: mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Queridos, muitos de nós às vezes têm atitudes assim com respeito a Deus. Nós nos achamos no direito, no dever, mas não pedimos. E o próprio Jesus ensinou: pedir e dar-se-vos-á. Ele esperava que o Pai simplesmente lhe desse, mas ele tinha direito a todas essas coisas. Há pessoas que têm a sua vida, que já têm uma liberação de Deus, que têm a bênção de Deus na sua vida, mas não lutam pelo que querem. E eu vejo que isso é fundamental em nossa vida. Nós temos um desejo, nós temos um alvo, um ideal, e irmos de encontro a ele. Há pessoas que se acomodam na situação que estão e depois se tornam rancorosas, reclamonas, porque nada acontece, como se as coisas simplesmente pela natureza viessem a acontecer. Elas podem melhorar, elas têm uma boa expressão social, se comunicam bem, mas nunca conseguem ter uma ascensão social, porque não lutam, não batalham para isso. Uma das coisas que eu sempre tenho falado, desde que nós chegamos aqui nessa igreja, é o incentivo para que as pessoas vão estudar. Esse estudo, essa formação, nós temos uma clara orientação em Provérbios que nós devemos adquirir a ciência, que nós devemos buscar o conhecimento, e não somente o conhecimento da palavra, mas o conhecimento das artes do mundo, para podermos crescer perante os homens. E isso nos fará melhores, isso nos fará crescer. Mas há pessoas que preferem ficar morando nas suas casinhas que foram conquistadas há 30 anos atrás, ficar do mesmo jeitinho, com o mesmo sofá, com a mesma televisão, com as coisas que foram adquiridas com tanto suor, com tanto trabalho há tantos anos atrás, e se conformam nessa situação. Queridos, o conformismo não faz parte da vida do servo de Deus, do filho de Deus. O conformismo, ele faz com que a pessoa descanse, mas não somente descanse, que ela se torne preguiçosa. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: não vos conformeis com este mundo, lá em Romanos 12. Há pessoas, não é que seja pecado alguém morar numa casinha pequenina, mas se essa casinha não está arrumada, se essa casinha não está pintada, se essa casinha não é cuidada, isso denota que aqueles que moram lá dentro não dão valor às coisas que Deus está lhes dando. E vejam que isso é muito importante. Tem um ditado popular que diz o seguinte: tudo que você não cuida, você perde. Isso vale tanto para bens como vale para pessoas. As pessoas que nós não cuidamos, não damos carinho, não damos atenção, não damos amor, essas vão naturalmente procurar quem lhes faça isso. E depois elas acabam se afeiçoando por outras pessoas. Por isso o nosso lar é muito importante, é um campo de investimento. Nós precisamos investir nas pessoas e também estar renovando os cuidados com a casa, com a aparência. Vamos aprender com a dona de casa. Puxa vida, o serviço de dona de casa, ele é tão ingrato, porque ele só aparece quando não se faz. A dona de casa só é lembrada quando o marido procura uma roupa e fala: cadê minha camisa? Cadê minha calça? Ela fala: está para lavar. Ele fala: ainda? Você não lavou ainda? Ou quando ele encontra a casa suja ou desarrumada, só assim é visto. Mas ela limpa a casa todo dia, ela lava, ela passa, ela lava a louça, ela faz comida. E muitas vezes, nem um muito obrigado, ou estava gostoso, ou está bom, um reconhecimento. Da mesma maneira, eu diria dos homens, o marido que sai toda manhã para trabalhar, que levanta cedo, que vai, enfrenta as lutas da vida, às vezes o mau humor do chefe,
E quando ele chega em casa, que ele pisa dentro de casa, ao invés da esposa lhe falar: olá, querido, você está cansado? Você está bem? Como foi seu dia? Não. Olha, você precisa resolver isso, aquilo, a torneira lá quebrou e seu filho fez aquilo. Ela lhe atribui mais tarefas. Queridos, como eu disse, morar numa casa pequena, numa casa pobre, numa casa simples, não é pecado. O pecado é nós nos conformarmos com isso e mantermos esse padrão. Nós temos aqui o filho mais velho e ele se conformou não em ser filho, mas em ser empregado. Talvez ele fosse o capataz, o gerente da fazenda. E ele dirigia tudo, só que aquele tudo era mais importante do que o que ele era. Ele era o filho do dono. E isso não pode sair da nossa mente. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós somos colocados por Deus, chamados por Deus, colocados neste mundo com uma tarefa. E uma tarefa que é divina. Essa tarefa não é o trabalhar todo dia, mas é sim como nós trabalhamos todo dia. Essa tarefa não é ser produtivo, mas é como essa produção conduz o nosso humor e como nós transmitimos o amor de Deus que está dentro de nós. Nós não podemos e não devemos nos acomodar, porque isso vai nos tornar pessoas desagradáveis, como esse filho que diante de uma alegria, diante de uma festa, ele se fechou, trancou o rosto e decidiu não participar. Espírito de escravidão e espírito de miséria. Na verdade não são espíritos, eu estou falando do sentimento, o sentimento de escravidão, o sentimento de miséria que estava dentro de cada um deles. Ou melhor, do filho mais velho. Vivia dentro do lar do pai, mas não o tinha como seu. Há pessoas que às vezes por não morarem em sua casa própria, não cuidam da casa que moram. Realmente não é nossa. Mas estamos recebendo em primeiro lugar de Deus para estar nos acolhendo. Então nós vamos fazer o melhor possível para que esse condicionamento, tanto a pintura como os cuidados sejam bem feitos, para que quando devolvemos, venhamos a devolver com o mesmo valor que pegamos ou até com mais valor. Isso vale para as coisas que nós emprestamos. Há pessoas que emprestam alguma coisa e devolvem quebrado. Há pessoas que têm medo de emprestar porque já sabem que aquele fulano ou outro não tem cuidado com o que se lhe dá. Vejam, no lar nós temos sintomas crônicos de mesmice. Mesmice é o que? É estar encostado. Amados, nós vivemos e devemos melhorar a cada dia. Buscar ser mais agradáveis, buscar ser mais compreensivos. Nós estamos vivendo um período tão difícil em que é muito fácil você acender uma faísca e pegar fogo dentro de casa. A briga, a monotonia, a frieza, a mesmice dentro de casa levam ao distanciamento. E hoje, quantas pessoas preferem estar vendo o seu celular toda hora, distantes e não se conversam mais? No trabalho, estudar, interessar-se, procurar crescer, prontificar-se, dar ideias. Isso vai mostrar na nossa gerência, a nossa chefia, que estamos interessados em fazer algo em prol daquele local, daquela empresa que nos sustenta. As pessoas buscam e devem buscar aprimoramento, melhorar, evoluir. E isso vai fazê-las melhor. Aqui, quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 15, nós encontramos 3 grandes restituições. Depois você pode ler na sua casa. A primeira fala da dracma perdida, que era o valor de um dia de trabalho, um dia de serviço, era um denário. Ela estava perdida e ela achou. A mulher achou. Fala da ovelha perdida, que o pastor deixou as 99 e foi buscar essa uma porque ela tinha valor. E ele achou. E por último aqui, que nós falamos sobre o filho pródigo. E o filho pródigo, a intenção é ele voltar e tomar posse do que é seu. Assim como o filho mais velho deveria tomar posse do que é seu.
abrindo mão daquele sentimento nocivo e negativo de que as coisas deveriam simplesmente vir a ele, mas ele deveria ir de encontro a elas. Quando Jesus, ele fala por várias vezes o vinde a mim, não é ele que tem que vir a nós, somos nós que temos de ir a ele. Qual você acha que tinha maior valor? O filho pródigo, que era voluntarioso e sincero e arrependido, e o irmão que era inoperante, falso, reclamão? Por que o pai fez tão grande festa quando o filho voltou? Existem 3 grandes restituições que nós aprendemos aqui no capítulo 5, que o Senhor dá, capítulo 15, aliás, que o Senhor dá às nossas vidas, porque nós voltamos para Ele. A primeira é restituirmos em nós o valor. Lembrarmos a nossa posse e que somos posse dele. Nós temos direitos espirituais. A segunda delas é a docilidade. A forma com que o pai recebeu o seu filho foi uma forma amorosa, sincera, verdadeira, que é a maneira com que o pai nos recebe. Há vezes, e há pessoas que se afastam do caminho de Deus, que ficam longe, que quando imaginam voltar, que elas sentem o desejo de estar retornando, elas imaginam a cara do pastor, a cara desse irmão, a cara do diácono, todos vão estar trancados e vão apontar o dedo para mim e falar: você errou, você se afastou. Não, queridos. Como que o pai recebeu o filho? Com os braços abertos, com alegria no coração, e logo lhe restituiu o seu lugar de direito. E a última restituição é a restituição do direito. Amados, muitas coisas impedem nossa vida de ir à frente, de prosperar. E talvez a maior delas seja a incredulidade, o abandono. Nós abandonamos porque deixamos de crer naquela verdade. E isso faz com que nossa vida comece a ir de mal a pior, a degringolar, a afundar. Deus não deseja isso para nós. Por isso, assim que nós retornamos para Ele, estabelecemos a nossa comunhão com Ele e com o seu povo, com a sua igreja, nós nos fazemos novamente habilitados a prosperar. Nós voltamos no caminho da prosperidade, de seguir em frente, de crescer espiritualmente, para podermos crescer também materialmente. Que essa mensagem faça sentido no seu coração. Eu não sei qual o seu estado hoje, se você está participante da igreja, se você está afastado de alguma igreja, se o seu coração está alegre, está feliz, ou está indignado porque existe festa para algum outro irmão. Mas pense nisso. Deus tem algo de maravilhoso para a vida de todos nós. Afinal de contas, nós estamos falando do reino de Deus. E um reino é imenso. Sempre tem um lugar para você. Não se esqueça, não se afaste, não abandone os caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que encha o nosso coração com o seu amor, a sua palavra, para mais esta semana que vamos iniciar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido em meio a tantas dificuldades da vida. Ó Deus, nos ajuda a sermos capacitados por Ti, a ministrarmos pela nossa vida o Teu amor, mostrarmos o nosso zelo, o nosso cuidado pelas coisas que o Senhor permite que venham até nossas mãos, tanto as materiais como as pessoais, como até as espirituais, e que sejamos realmente fiéis a Ti. Ajuda-nos a compreender esse amor, quebranta o nosso coração, para estarmos cada dia mais próximos de Ti. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma excelente semana.